Eu já rodei mais de 1 milhão de quilômetros nesse Brasil afora. Já vi coisa demais nessas estradas. Já peguei neblina tão fechada que eu mal enxergava a frente do caminhão. Já atravessei enchente em estrada de terra. Já tive pneu furado às 3 da manhã no meio do nada. Mas o que aconteceu comigo numa madrugada de março de 2018, na estrada entre Araguaína e Colinas do Tocantins, é uma coisa que eu nunca mais contei pra ninguém. Nem pra minha mulher eu falei tudo. Até hoje eu não durmo direito. Até hoje eu evito parar em posto fechado de madrugada. Não importa o quanto eu esteja com sono. Prefiro arriscar do que parar num lugar assim de novo. Naquele dia eu tinha saído de Belém carregado com mercadoria de supermercado. Era uma carga comum, nada demais. Mas o prazo era apertado e eu precisava chegar em Palmas no dia seguinte cedo. O problema é que eu já estava rodando há quase 14 A3 seguidas. E o sono estava me pegando feio. Eu abri o vidro, coloquei música alta, comi uma bolacha, tomei o resto de um café frio que estava no copo térmico. Nada adiantou. Minha cabeça ia pesando devagarzinho e eu sacudia ela para cima toda vez que pegava no sono. Quem é caminhoneiro sabe que esse é o momento mais perigoso. Não é nem a chuva, não é nem a neblina. É esse sono que vai chegando quieto e te engole. Quando eu vi a placa do posto, foram quase que um alívio. Eu nem olhei direito se estava aberto ou fechado. Só vi o acesso de terra batida saindo da pista e enfiei o caminhão para dentro. Eram umas 11h30 da noite. O lugar estava no escuro total, sem luz nenhuma, nem a luz de emergência que os postos costumam deixar acesa. Mas tinha uma cobertura grande, daquelas de concreto que ficam na frente das bombas de combustível, e isso já era suficiente para mim. Eu podia encostar o caminhão ali, trancar tudo e dormir 3, 4 iada. Depois segui a viagem. Eu manobrei o caminhão devagar, os faróis iluminando aquela estrutura toda abandonada. As bombas de combustível ainda estavam lá, enferrujadas, com a pintura toda descascada. Tinha uma loja pequenininha ao lado, com as janelas quebradas e uma porta de ferro que estava entreaberta balançando com o vento. Do lado de fora tinha um bebedouro de concreto que devia ter sido para caminhoneiro lavar o rosto, mas estava todo rachado. Tinha mato crescendo em tudo quanto era canto. Aquele lugar estava abandonado fazia tempo, talvez anos. Eu desliguei o motor e fiquei um instante sentado no silêncio, só ouvindo o motor esfriando e o vento lá fora. A escuridão lá fora era pesada. Não tinha lua naquela noite. Eu lembro disso porque eu olhei para o céu e estava fechado de nuvem, sem uma estrelinha sequer. A estrada ficava uns 100 metros atrás de mim e de vez em quando passava um carro ou outro, os faróis clareando por um sés e sumindo. Fora isso, silêncio. Eu reclinei o banco, puxei o cobertor que eu sempre deixo na cabine e fechei os olhos. Em menos de 5 min eu estava dormindo. Não sei quanto tempo passou. Mas alguma coisa me acordou. Não foi um barulho alto. Foi diferente. Foi um cheiro. Eu abri os olhos sem entender nada, ainda meio grogue de sono. E o primeiro pensamento foi que tinha algum bicho morto perto do caminhão. Um cachorro, um tatu, alguma coisa assim. Era um cheiro forte de animal molhado misturado com uma coisa podre, uma coisa que eu não consigo descrever direito até hoje. Era um cheiro que grudava no nariz, sabe? Um cheiro quente. Eu fiquei deitado quieto por um momento, tentando acordar direito. Aí eu ouvi. Era um som baixo, muito baixo, quase um ronco, mas não era bem um ronco. Era mais como uma respiração grossa, pesada, o tipo de respiração que um animal grande faz quando está cheirando alguma coisa. Eu levantei devagarzinho no banco e olhei para o espelho retrovisor lateral. Não tinha nada. Aí eu olhei para o espelho do lado direito. Tinha uma silhueta parada ali, a uns 15 metros do caminhão, perto das bombas de combustível velhas. Era grande demais para ser um cachorro. Era grande demais para ser um homem também, pelo menos da forma como estava. A coisa estava abaixada, com o que pareciam ser as mãos no chão, mas o dorso estava levantado de um jeito que não era normal. Eu não conseguia ver detalhe nenhum porque estava tudo escuro, mas eu sabia que era grande, muito grande. Meu coração disparou na hora. Eu fiquei parado, sem respirar, olhando pelo espelho. A coisa não se movia. Ficou ali parada por um tempo que eu não sei dizer quanto foi. Parecia uma eternidade. E então ela levantou a cabeça. Mesmo no escuro, mesmo longe, eu vi que o formato da cabeça não era certo. Não era redondo como cabeça de homem, nem tinha o focinho de cachorro. Era alguma coisa no meio.
comprido demais, largo demais. E eu juro que mesmo sem poder ver os olhos, eu senti que a coisa estava me olhando. Eu senti isso no fundo do peito, aquele frio que desce pela espinha e vai até a barriga. Ela sabia que eu estava ali, aí ela se moveu. Não foi um movimento de bicho de 4 patas. Ela levantou devagar, uma parte do corpo de cada vez, até ficar em pé como gente. Mas não era gente, era alta demais. Eu calculei depois, pensando no tamanho das bombas de combustível que ficavam do lado, que aquela coisa devia ter quase 2,5 metros de altura, talvez mais. E larga, ombros largos de um jeito desproporcional, o tipo de coisa que você vê e seu cérebro recusa aceitar porque não tem lugar nessa realidade para aquilo. Eu não mexi, não coloquei a mão na chave de ignição, não toquei em nada. Fiquei parado feito pedra. A coisa ficou em pé por uns segundos e então abaixou de novo, muito rápido, como se tivesse ouvido alguma coisa. E foi embora. Não foi andando como gente e nem como cachorro. Foi de um jeito que eu não consigo descrever direito, uma mistura dos dois, rápido demais, e sumiu na escuridão do lado da mata que ficava atrás do posto. Eu não dormi mais. Não liguei o caminhão de imediato porque eu estava com medo que o barulho do motor chamasse a atenção da coisa de volta. Fiquei sentado ali, no escuro, com o cobertor apertado nas mãos como se aquilo fosse me proteger de alguma coisa, olhando pelos espelhos os quase 20 min seguintes sem piscar. Minha boca estava seca. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nas orelhas. Quando eu não vi mais nada e o silêncio voltou, eu dei a partida devagar, saí do posto sem ligar o farol até chegar na estrada e fui embora na velocidade máxima que o caminhão carregado me deixava. Eu não parei mais uma vez até chegar num posto grande, iluminado, cheio de caminhão parado e gente acordada, uns 80 quilômetros depois. Aí eu parei, tomei um café que mal desci de tão nervoso que eu ainda estava, e fiquei sentado numa mesa por quase 1 hora, tentando organizar meu pensamento. Na época eu não falei nada para ninguém. Pensei que as pessoas iam achar que eu estava louco, que eu estava com sono demais e confundi algum animal grande, um queixada, um veado, alguma coisa assim. Eu mesmo tentei me convencer disso durante um tempo, mas tem uma coisa que eu não consigo explicar com queixada nem com veado. Quando eu saí do posto naquela madrugada e liguei o farol, a luz pegou por um cesse num rastro no chão de terra batida. E o rastro que eu vi não era de pata de animal nenhum que eu conheço. Era comprido demais, tinha o formato errado e tinha 5 dedos. 5 dedos longos demais com marcas fundas na terra, como garras. 5 dedos, como mão de gente. Meses depois eu estava num bar em Araguaína esperando o caminhão sair da oficina e entrei em conversa com um velho que morava naquela região fazia 40 anos. A gente estava conversando sobre a estrada, sobre os perigos, e eu resolvi contar o que tinha visto, com cuidado, do jeito que conto quando não sei se a pessoa vai me levar a sério. O velho não riu, ele não fez cara de dúvida nenhuma. Ele só olhou para mim e disse uma coisa que gelou meu sangue mesmo fazendo um calor dos diabos lá fora. Ele disse que aquele posto foi abandonado depois que um frentista desapareceu numa noite de quaresma anos atrás. Ninguém nunca achou o corpo. E que desde então, todo ano quando a quaresma chegava, as pessoas daquela região fechavam as casas mais cedo e não saíam na estrada depois das 10 da noite. Eu perguntei por quê, mesmo já sabendo a resposta no fundo. Ele falou baixo, como quem não quer que mais ninguém ouça. Falou que naquela região tem coisa que anda de noite na época da quaresma, coisa que não é bicho e não é gente, coisa que os velhos conhecem pelo nome, mas que ninguém fala em voz alta com medo de chamar. Eu paguei minha cerveja e fui embora sem perguntar mais nada. Não precisava. Eu já sabia o nome. E se você pegar essa estrada algum dia, entre Araguaína e Colinas, e de repente aparecer um posto velho abandonado na beira da pista, com uma cobertura de concreto e bombas enferrujadas, na quaresma ou fora dela,
Não para. Pode estar com o tanque vazio, pode estar com o sono mais pesado do mundo. Não para. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar para continuar recebendo vídeos de relatos aterrorizantes como esse.